Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aí, mais uma segunda-feira. Hoje o nosso convidado especial é um dos meus amigos que mais me marcou na minha juventude, na minha infância. Um dos caras que talvez eu possa chamar assim do meu, talvez o meu primeiro líder na minha vida, meu primeiro líder de igreja, líder de jovem, Mas eu vou contar um pouco dessa história, como começou lá atrás. Mas antes disso, quero deixar aqui para vocês hoje Êxodo 3, versículo 4. Êxodo 3, versículo 4. Semana passada eu terminei falando um pouco sobre as coincidências que Deus ele usa como Deus usa coincidências, né? Eu falava aqui que Deus, nem toda coincidência é Deus falando, mas Deus ele fala através de coincidências. E tenho falado sobre parábolas, sobre enigmas, tenho falado sobre frases escondidas, verdades escondidas que Deus ele oculta atrás de frases, né? Então esse texto que ele diz assim, ó, vendo Jeová, vendo Deus, que ele se voltou para ver, do meio da sarça, Deus o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Do meio da sarça, Deus chamou, Moisés, Moisés. Olha que interessante. Essa é uma das coincidências, talvez uma das coincidências mais incomuns que a gente conhece. Imagine que de repente uma sarça, como é que se diz? Um arbusto começa a pegar fogo. E aí olha que interessante, quando o arbusto começa a pegar fogo, Moisés ele se vira para ver, e quando Moisés se vira para ver, Deus do meio da sarça chama a atenção de Moisés, dizendo, Moisés, Moisés. Quando nós nos voltamos, Deus ele fala conosco. Quando nós nos atendemos, quando nós focamos nossa atenção naquilo que nós deveríamos focar, Deus ele fala conosco. E da mesma maneira que Deus ele falou com Moisés, é da mesma maneira que Deus ainda fala hoje. A diferença é que ele não precisa mais do arbusto. A diferença é que Deus não precisa mais do trovão. Deus não precisa mais daquilo que antes estava fora do homem. Deus hoje ele só precisa do Espírito Santo dentro de você. Porque nós nascemos de novo. Hoje nós temos poder para nós sermos um com Deus. Eu e você, nós podemos ser um com Deus. Isso significa que Deus não precisa mais chamar a atenção da gente com sinais exteriores. Deus ele chama a atenção da gente com convicções internas. Existem sim convicções tuas que são só tuas. E você precisa crer mais nessas convicções. Você precisa entender que o homem espiritual, ele discerne tudo espiritualmente. Então, quando você vê algo na sua vida que você precisa tornando para ver, entenda que Deus ele vai usar disso para chamar a tua atenção. Deus ele chama a nossa atenção de maneiras criativas. Num momento como esse, que você talvez precisa tirar a atenção de novo da tua agenda, você precisa tirar a atenção de novo dos seus negócios. Deus ele de algum jeito ele chama a nossa atenção. Beleza? Então sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se o Ciro Meira Aren está aqui. Eu já estou com bastante gente querida aqui. Ciro está aqui. Um dos meus amigos para toda a vida. Câmbio. Bom dia, comandante. Bom dia, almirante. A paz de Cristo. A paz. Em primeiro lugar, obrigado por ter topado esse desafio. Conversávamos ainda ontem. E essa é uma boa semana, eu creio uma semana frutífera, eu creio uma semana que Deus vai surpreender a gente com boas, más notícias, mas sobretudo com o espírito de vida, com o espírito de ousadia, espírito de coragem. E deixa eu introduzir então um pouquinho aqui, pessoal. Para quem não conhece, esse é o Ciro Meira Arendt. Esse cara aí, quando eu tinha 16 para 18 anos, eu pisei numa igreja e quando eu cheguei nessa igreja, ele era um dos primeiros líderes que eu encontrei nessa igreja. Na época, ele tinha fundado uma igreja lá nos anos 99, 2001, 2002. Ele estava fundando uma igreja com um pastor e a partir dali
Eu sempre costumo dizer que esse foi o primeiro cara da minha vida que eu olhei e falei, eu queria ser igual a esse cara. Eu queria ser parecido com esse cara. O Ciro tem muitas habilidades, tem muitas qualidades que eu sei que pouco das qualidades que eu tenho vieram dele, né? Hoje, 20 anos depois, a gente chama isso de modelagem, mas esse foi um dos primeiros caras que eu modelei na vida, pela maneira de pensar, pela maneira de empreender. Ele vai contar um pouco da história dele para a gente hoje, ele vai contar um pouco como tudo começou, aonde veio o espírito empreendedor. Atualmente, hoje, ele é um dos pastores da Igreja no Cinema, ele é um dos líderes que sempre está à frente. Ele não é nem braço direito nem esquerdo, ele já é perna, ele já é cabeça, ele já é cabelo. Ele, na verdade, é um cara que eu devo muita honra, devo muito, muito pelo que ele já fez, pela minha família, pelo meu ministério. Esse foi o cara que lá atrás falou assim, não, cara, vamos sair para candidato. E o Ciro, ele já comeu algum sal comigo. Ele é um cara que já me trouxe muito de onde eu cheguei. Eu fui carregado por homens como ele, e ele é um dos principais desses homens. Então, Ciro, fica aqui já a minha honra. Quero dizer que essa semana eu estou começando aqui agora, trazendo um pouco dos pastores da Igreja no Cinema. Se você nos assiste aqui, já estamos indo para o final do terceiro mês já estamos quase com mais de 80 dias de lives aqui. E essa semana eu vou ter a honra de trazer alguns dos pastores da nossa constelação da Igreja no Cinema. São estrelas que brilham e são pessoas que têm sido importantes na minha caminhada nos últimos 6 anos. E o Ciro tem muitas histórias para contar, mas eu vou deixar ele já se apresentar. E eu queria já começar essa manhã perguntando, Ciro, como Jesus entrou na tua casa, irmão? Por que porta que ele entrou na tua vida? Muito bom, salve moçada. Ciro aqui. Obrigado, Carl, pela apresentação. Diz que tem homens que levantam homens, homens que se levantam, mas tem homens que Deus levanta. E é uma honra poder caminhar com você. Eu sei que as pessoas se privam do homem que Deus levantou quando decidem não caminhar contigo, porque não é a respeito de acertar, é a respeito de saber onde que nós vamos chegar, né? E nós vamos errar e errar de novo até chegar lá. Assim, nós vamos corrigindo esse caminho. Então não é a respeito de fazer certo, é a respeito de chegar até o fim. Amém. Então muitas vezes a gente está preocupado, né, em fazer as coisas certas. E muitas vezes nós vamos ter que abandonar o certo para fazer o justo. Então, as coisas aqui se alinham de outra forma, né? Então, nós estamos alinhados para a vida. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou filho de freira. Vou explicar isso direito. Então, onde é que Cristo entrou na minha vida foi quando meu avô mandou minha mãe para fazer colégio interno na Catarina Laboré. E aí ela era a 7ª filha de 12 irmãos. Essa 7ª filha, ele prometeu para Deus, deu o nome de Maria. Minha mãe chama Maria Hilda. Então ela é filha de Maria. Ele entregou ela no convento para fazer uma carreira eclesiástica. E lá ela tinha um codinome de Olímpia. Então ela era chamada de Irmã Olímpia. No convento eles trocam o nome das pessoas. E lá minha mãe chamava Irmã Olímpia. E ela trabalhava, então, foi para o convento. E lá ela trabalhava como instrumentadora cirúrgica, aprendeu essa profissão aqui em Curitiba. Só que as enfermeiras, freiras, não usavam aquele hábito completo, assim, usavam só um cap com uma cruz vermelha, assim. E aí meu pai era taxista na frente do convento. Então aí já dá para ver o fruto aqui, né? Tô eu aqui graças a esse romance que aconteceu na porta do Uau! Então, para você saber um pouquinho, então eu já fui liberto da religião lá quando eu era pequenininho, né? E era minha Teu mãe. pai nem pastor era, só era taxista, ele já estava libertando. E aí, então minha mãe fez 4 anos de noviciado, só que daí no quarto você tem que fazer o voto do celibato, né? E aí ela acabou conhecendo meu pai ali no último ano e decidiu empreender essa startup aqui. Então, e aí empreendeu mais uma que é minha irmã. Então eu sou mais velho, nós somos em 2 em casa. E
Então, de lá, e aí ficou aquela coisa difícil, né? Porque daí eles resolveram, meu pai protestante, minha mãe católica, católica freira, assim, para você ter uma ideia. Então, para ter uma ideia dessa religiosidade, né? Então, de um lado, uma anabatista, do outro lado, a freira. E aí, eles me matriculam num colégio chamado Erasto Gärtner, aqui no Boqueirão. E esse colégio é um colégio menonita, assim, vindo da raiz dos meus pais, do meu pai. Então, meu avô foi um dos fundadores desse colégio, o Sr. Peter Arendt. E aqui, não só o colégio, mas, enfim, toda a comunidade, eles eram fugidos da Alemanha. E aqui, eu acho que eu e o Carl temos uma história se encruzilha aí, porque são pessoas que vinham fugindo da guerra, né? E aí eles chegaram aqui nessa chácara, chegaram nesse Brasil, em Blumenau, primeiro lá em Wettmarsum, depois vieram para Curitiba, mas então assim, daí pro lado do pai tem uma história ainda mais extensa, falando de missionários, né? Pessoas vindo da Alemanha para cá, para mudar a vida dessa nação, assim, e eles estavam buscando uma vida melhor. Só que aí ele me põe num colégio e os meus amigos começam a chamar eu para ir na igreja. E eles não tinham decidido ainda, meus pais, exatamente para onde eles iam. Se eles iam me levar para a católica ou se eles iam me levar para o protestantismo. Junto com meus avós, enfim. E aí, só que eles tinham uma dificuldade ainda, por causa que aqui no meio alemão, os cultos eram em alemão. Não tinha um culto em português nas igrejas aqui, nas igrejas menonitas. O culto era em alemão, assim. Daí ele era traduzido alemão. Então minha mãe não encaixava direito nesse processo ali. Então as igrejas ainda tinham cultos alemães aqui. Então elas estavam propensas a me levar para a igreja católica. Daí fui batizado na Catedral de Curitiba aqui. E aí eu sou efetivamente um anabatista, né? Porque daí fui batizado na igreja católica e depois rebatizado na igreja protestante. E aí, ok, dado isso, naquela época, então eu comecei a pedir em casa uma igreja, porque meus amigos chamavam eu para ir na igreja. E eu cheguei em casa e falei assim, pai, compra uma igreja para mim. E aí o pai, como assim compra uma igreja para mim? Não, é que daí eu posso levar meus amigos, porque eles estão querendo me levar na igreja deles, mas se eu tiver uma, daí eu posso trazer eles na minha. Então eu queria que ele comprasse uma igreja para mim. E aí eles tiveram que tomar uma decisão. Efetivamente, a partir daquilo, para me dar clareza sobre o que era igreja, né? O que é viver igreja. E, enfim, a comunidade, então, dos que creem, né? E aí decidiram, então, não, vamos, é mais perto de casa, os avós já participam lá, já tem uma história, ele está no colégio, está tudo alinhado, vamos ir para a igreja menonita. Nessa época, o pastor Arno Heinrichs estava fundando um departamento de português na igreja menonita. Não se chamava Shalom ainda, se chamava só culto de português. Então, assim, a gente fazia o culto de português em português à noite. Então, o culto acontecia em alemão de manhã e à noite, então, a gente fundou na Igreja Menonita de Curitiba ali um culto em português. Então, essas famílias então vieram ali por um longo tempo, então, formando essa comunidade que depois veio a se chamar Comunhão Cristã Shalom. Né? E aí, então, a gente efetivamente foi emancipado da Igreja Menonita. Aí continua ligado à Igreja Menonita, mas é uma igreja completamente independente. Então, o culto de português de uma igreja passou a ser uma igreja completa, assim, né? Então, e aí, nesse processo, então, assim, agora eu avancei um pouquinho na história, vou voltar só para o momento da minha conversão. Então, ali na Igreja Menonita, uma vez fizeram um curso chamado Além do Espaço, o pessoal da APEC, nem sei se a APEC existe ainda, mas é uma agência, é uma agência missionária, assim. Eles formam missionários, assim. A vocação deles é formar adolescentes para missões. E num retiro deles, dessa APEC, assim, né? Eu estava lá e tive um encontro real e genuíno com o Espírito Santo, assim, um dia. Eles perguntaram quem queria aceitar Jesus. E eu aceitar Jesus, o que isso significava, né? Mas aquilo calou fundo no meu coração e eu, por fé, acreditei. Aquele dia, eu chorei tanto que eu fiquei seco. Assim, não conseguia mais escorrer lágrimas, de tanto que eu chorava. Mas eu senti um toque lá uma chácara menonita aqui. Betel? Não, a outra, dos Pinheirais. Então, nós estávamos lá na chácara dos Pinheirais e aí Deus me tocou profundamente. Daquele dia em diante, minha vida mudou. Eu era o mesmo, só que agora eu carregava uma autoridade diferente. Eu sentia uma autoridade diferente.
E a partir dali, eu passei a ser uma influência em casa. Meus pais viram uma mudança grande em mim, de autoridade, de poder de falar, de discernimento espiritual naquela época. E a partir dali, as pessoas começaram a declarar sobre mim que eu ia ser pastor. Por causa que daí eu sempre tinha uma palavra, eu sempre tinha... crente está sempre querendo entregar uma palavra para você, né? Vou deixar uma palavra aqui para você. Mas eu sempre tinha um entendimento, um discernimento espiritual sobre as coisas, assim. Sobrenatural mesmo. Porque eu não tinha idade para saber as coisas que eu sabia. Não tinha vivido tudo aquilo que as pessoas tinham vivido ainda, mas ainda assim eu falava com propriedade, né? E aí, nesse tempo, acho que eu e o Cal, a gente se encontrou. Então, ali que a gente começou na igreja, daí a Shalom, a gente foi pro Erasto Gärtner, onde a gente estudava, eles tinham um ginásio, assim, um ginásio antigo, e aí a igreja foi se reunir nesse ginásio. E nessa época ali, a gente estava se emancipando como igreja, depois nós fomos para outro prédio, enfim. Mas ali, eu e o Cal ficamos mais próximos, assim. Apesar de eu já ter estudado desde o Jardim 1 com a irmã dele. Então, eu estudava com a Sara, desde o Jardim 1, no Erasto Gärtner. Então, a gente já tinha proximidade, de certa forma, só que a gente não era amigo. A gente o Cal um pouquinho mais novo. Então, a gente tem uma diferença de idade. Eu estudava com a irmã mais velha dele, a Sara. Então, ali a Sara então participava, não só no colégio, mas a Sara participar na igreja, enfim. E aí a gente vinha aproximando do Cal nesse momento, né? Então, e essa vida nos uniu, né? Até aqui. Então, esse é um pouquinho do meu histórico até aqui. E daí, o restante, depois da Shalom, eu cheguei a um momento de inflexão na vida, assim, em que acho que todos nós somos levados a esse ponto de inflexão nas nossas vidas, em que a gente tem que tomar uma decisão específica sobre determinadas coisas. E se você não chegou num ponto de inflexão, talvez o coronavírus vai te levar a um ponto de inflexão, em que você vai ter que decidir algumas coisas. E você tem que decidir por você, você tem que andar em cima de uma palavra sua, não do que o outro está dizendo para você fazer. Você vai ter que ter uma convicção interna, uma certeza daquilo que você tem que fazer. E chegou uma época que eu tive uma certeza que eu tinha que sair da Shalom. Assim, era uma certeza, só que tinha alguma coisa que não estava certa. Eu não sabia dizer o quê. A gente era uma igreja em células, eu já era um dos 12 do pastor Arno, e aí a gente, assim, é o jeito que eles falam, tá? Então, o modelo dos 12, cada um tem 12 discípulos, assim, então era um dos 12 discípulos do pastor. E aí eu estava pronto para ser aí, emancipado, para ser pastor, então, de jovens, enfim. E tinha esse chamado sobre a minha vida, só que não era eu sentia que não era o momento. Aconteceu N coisas na igreja, na minha família, e turbulência, como nós estamos vivendo tempos turbulentos, em que simplesmente uma certeza no meio dessa confusão. Eu tinha assim, tem que saia. Você tem que ir para outro lugar. E aí eu fui para uma igreja lá no Largo da Ordem, chamada Igreja Presbiteriana, Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba. Eu olhei para uma igreja, um dia eu estava olhando no jornal assim, e aí dizia assim, igreja faz 100 anos. Eu falei assim, cara, essa igreja é 100 anos, tá falando assim, que história será que tem atrás dessa igreja? E assim, eu como que impelido, peguei o jornal, mostrei para meus pais, falei assim, eu acho que a gente tinha que participar nessa igreja aqui. Uma certeza sem... que é por fé, assim, só sabia que eu tinha que ir. E aí eles toparam, não, vamos junto, então vamos. E aí eu, liderando eles, fomos para lá, e lá eu vim conhecer a minha esposa, então, a Hannah. Eu sei que eu fui à igreja presbiteriana não por acaso, né? Então é uma coincidência, que é Jesuscidência. Deus usa as coincidências na nossa vida. E hoje a Hannah é uma inspiração para mim, né? A mulher que eu amo, eu costumo falar para ela que ela vai ser como é que a gente fala quando uma mulher governa a casa? Matriarca. Ela vai ser a matriarca dessa família em algum momento. Eu sou mais velho, né? Então eu tenho 5 anos a mais que a Hannah. Eu sempre olho para frente e falo assim, a probabilidade
de Deus me chamar para si antes dela é muito maior. Então, em algum momento, e as mulheres vivem muito mais, né? Por história de família, eu já vejo assim, muitos dos homens morrem e as mulheres vivem 30 anos a mais. E aí elas se tornam matriarcas, pelo menos na minha família, pela parte de avô, por parte de pai ou de mãe. Ambas as famílias, as mulheres sobreviveram muito mais que os homens, assim, né? Não sei exatamente por que isso, mas daí isso eu coloquei na minha cabeça. Em algum momento ela vai ser a matriarca dessa família. E ela é essa matriarca, então, assim, tem um processo de formação. Mas ela é uma inspiração hoje para mim. Temos o Gustavo, que tem 5 aninhos, vai fazer 6 agora. E a Liz tem 2, fez agora 1º de abril. Você vê só, a Liz nasceu na Páscoa em cima de uma promessa, assim. O Cal participou um pouco dessa dificuldade que a gente teve com a última gestação. A última gestação foi mais desafiadora, em meio ao desemprego, em meio a algumas complicações com o parto. E aí, mas assim, eu até falava assim pro Carlos, assim, falei, cara, eu vou começar a encher o saco de Satanás, vou parar de orar e vou começar a encher o saco de Satanás para ele parar de incomodar Deus. Porque toda vez que ele vai lá incomodar Deus, Deus fala assim, não, pode ver, ele é fiel. Sabe como? Eu vou começar... Vou dar na orelha do capeta. Eu vou começar a falar, fica quieto, rapaz. Se para de encher o saco de Deus aí, porque já para mim já deu. E então assim, e aí casa com uma frase que o Carl falou, assim, que a gente tem que parar de orar para Deus e começar a declarar para o diabo, né? Orar mais por diabo do que orar para Deus. No sentido assim, porque então assim, quem tem que ouvir quem tem que ouvir tua voz é o diabo, né? Deus, ele conhece teu coração já, né? E aí a intenção aqui não apologia ao satanismo, nada disso, tá? Não é isso que nós estamos falando aqui. Então não se confunda, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando sobre essa circunstância, né? Que às vezes Satanás pede a tua cabeça diante de Deus, assim. Às vezes você está reclamando com Deus uma coisa que Satanás tá enchendo o saco só. E aí você tem que declarar para ele, né? Enfim. A gente vem falando aqui, Ciro, a gente vem falando muito aqui sobre as decisões ministeriais. Assim, eu creio que a minha constelação de relacionamentos, elas são bastante ligadas a ministério. Como é que foi a encruzilhada da tua vida o dia que você olhou para uma igreja e falou, putz, ser pastor aquilo ali, tô fora. E aí você deu uma grande volta e chegou no mesmo ponto de novo. Conta pra gente como é que foi essa volta. Então, assim, e aí, então, nesse ponto eu só sabia que eu tinha que sair da Shalom. Tava errado o modelo G12. Eu olhava para o modelo G12 e o jeito de organização, e eu falava assim, cara, isso aqui não tá libertando, isso aqui tá matando as pessoas. Matando a maneira de dizer, né? Não literalmente, mas as pessoas estavam se desgastando com o modelo, assim. Nessa época a gente tava juntinho lá. A gente tava juntinho com a prancheta. Isso, ganhar, consolidar, discipular e enviar. E assim, um momento claro, assim, que marcou a minha vida, marcou a vida do Cal, foi quando a gente foi para um retiro em Pato Branco. E eu tava assim no ministério, eu era líder de jovens, enfim. E aí a gente foi para um retiro em Pato Branco, cara, e a gente olhava para os atos proféticos e as coisas que eles estavam fazendo. A gente falou, cara, isso aqui tá errado. Daí no final a galera tava fazendo uns atos proféticos assim, tava eu e o Cal sentado eu acho que a Sara também, e, enfim, a gente tava olhando para baixo no morro e falou, cara, tem alguma coisa errada, cara, tá errado. Daquele retiro em diante eu decidi assim, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para mim no sentido de não só do ato profético, o jeito que a gente estava se fazendo, mas eu não queria o sistema. Eu não queria ser mais uma engrenagem no sistema. E aí eu olhava para os pastores e eu via eles sofrendo para ganhar o dinheiro que eles tinham que ganhar, e o jeito que a gente estava fazendo para tirar o dinheiro das pessoas, tirar o dinheiro, entenda bem isso, porque faziam-se ofertas milionárias no culto, daí muitas vezes o pastor reclamava que o chão estava cheio de notas verdinhas, porque quem não viveu essa época aqui, a gente tinha notas de 1 ainda. Então as pessoas iam e doavam notas de 1. Daí uma vez o pastor de fora veio, fez uma oferta e reclamou que estava tudo verde, que tinha que ficar azul. E aí, cara, aquilo simplesmente não calava mais. Falou assim, gente, Deus não precisa disso. E assim,
E eu falei, não quero mais isso para minha vida. Isso não é o... E aí, uma tribulação forte, né? Porque daí você se desvencilhar de uma liderança e aí você entra em rebeldia, né? Você é visto como rebelde, assim. E bem na época também eu estava pronto para fazer vestibular. Daí, naquele momento, assim, de fazer vestibular, de tomar essas decisões, veja, todas as coisas alinhadas num ponto na vida, assim. Eu tinha que decidir sobre minha carreira no futuro, eu tinha que decidir sobre o meu ministério, tinha que decidir sobre várias coisas ali com 17, 18 anos. Eu tinha que decidir, o que você vai fazer da tua vida? Você vai estudar para ser um executivo? Você vai estudar para fazer ministério? E eu estava assim, entre, né? E agora? O que eu vou fazer? E aí acontece N coisas que me levam para um lado de... eu vou estudar, meu pai quer que eu vou honrar ele quer que eu me forme, eu vou entregar um canudo para ele, depois eu vejo. E aí, então, vou fazer Universidade Federal do Paraná, então passo na Universidade Federal, inclusive lá no retiro que eu estava com o Cal, tinha recém passado no vestibular, estava com a cabeça raspada ainda. E aí, esse foi o momento da minha vida que eu decidi, não, eu vou pro mundo corporativo, assim, eu vou estudar e eu vou fazer diferença como empresário. Eu vou fazer diferença como empresário. E aí então, fui para Federal, no segundo ano eu empreendo uma marca de roupa. Assim, e aí, porque começou a matéria de empreendedorismo e coisa, aí eu falei assim, cara, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Mas assim, eu queria levar o meu ministério, assim, a obra de um evangelista adiante, né? Eu sempre fui muito evangelista, assim. Queria levar essa obra adiante. Eu queria dizer para as pessoas que elas precisam nascer de novo. Porque é isso que importa, né? Dentro de tudo, eu sabia assim, isso que importa. Mas como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? E aí eu empreendo no segundo ano da faculdade uma marca chamada Born Again. E para mim era uma forma de eu ter uma empresa para fazer ministério. Então eu ia ganhar, eu mesmo ia fazer a grana, e a minha intenção com as lojas, enfim, era não vender a roupa. Eu falava assim, a roupa vai vender de Lambuja. De lambuja, assim. Eu quero que as pessoas entrem aqui e tenham contato com a mensagem, se elas me perguntar sobre uma coisa na estampa, na camiseta, ali tem uma pregação inteira. E o que elas vão ouvir é o que vai mudar a vida delas. Não é essa roupa que vai mudar a vida delas, porque não é mudar a roupa que faz de um gato um garçom. Não adianta você mudar a roupa, é uma mudança interior muito mais profunda, né? E aí eu via as pessoas mudando de roupa e eu falava assim, puxa, mas não é mudar a roupa, nós temos que mudar o interior. E aí eu queria trazer esse interior para o exterior na roupa, assim. E aí então essa era a minha missão. Então, Born Again, e o slogan da marca era necessário nascer de novo. E aí eu defini um propósito para mim naquela época, que eu queria escrever nos céus desse país, necessário nascer de novo. Eu queria que as pessoas ouvissem isso, que necessário nascer de novo. E aí avancei com a marca, acho que tive a marca por uns 5 anos, de 2002 a 2007, mais ou menos, isso aí. E aí, de 2002 a 2007 eu tenho essa marca, tenho 2 lojas em Curitiba, só que eu me senti assim, um cambista na porta do templo, sabe? Assim, eu não tinha conseguido ganhar expressão de marca num shopping, assim, ou eu tinha loja no shopping, mas eu não tinha conseguido ganhar expressão de marca. Eu não sabia nada sobre construir marca. Eu sabia sobre empreendedorismo. Eu precisava entender um pouquinho mais de marca. E aí eu falei assim, cara, tá faltando alguma coisa. Eu não sei alguma coisa. Eu tenho que aprender mais sobre construir marca. Eu não sei como construir essa marca. Para eu fazer essa marca chegar em outro patamar, eu preciso estudar mais. E aí, em 2007, mais ou menos, eu tomo essa decisão. A gente vende a marca, vendo as lojas, o estoque, tudo, pego o dinheiro e vou estudar na Universidade da Califórnia. Vou a Berkeley. Estudar lá no Vale do Silício, passar um tempo lá, me especializando. E aí, essa coisa do ministério, para mim, estava assim, cara, eu vou ir para o ministério de outro jeito. Acho que Deus tem outro caminho. Então, indo pro lado corporativo, assim, né? Então, daí, nesse momento, eu estava trabalhando no ABN. Então, quando decidi vender a marca, eu fui trabalhar no banco ABN, Emerald.
fui subgerente de filial para financiamento de pesados, assim, então vendia financiamento de veículo. E aí eu impactava o meio que eu tava, assim, e eu falava, cara, eu acho que é aqui que eu tenho que estar, porque olha só, essas pessoas precisam ouvir aquilo que eu sei. E aí eu comecei a ter uma influência, né? Falar necessário nascer de novo, em vez de vestir necessário nascer de novo, eu passei a propagar essa mensagem eu mesmo em meio ao ambiente corporativo, assim. Ok, daí 2009 a BN, faço grandes amigos de lá e, enfim, de lá eu vou para a Universidade da Califórnia, então, passo esse ano lá na Universidade da Califórnia, estudando em loco lá na universidade. Saio de lá, volto para o Brasil, e aí, então, quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai estudar fora, você é só mais um, né? Porque lá, os americanos, eles não têm emprego para o brasileiro. Você imagina que eu fui à Universidade da Califórnia em 2009, no meio da crise. Aquela crise que o Lula, na época, falava que não, isso é só uma marola. Era 2009 na Califórnia, assim, imagina as pessoas perdendo as casas, porque tinha uma bolha imobiliária, assim. Então a gente estava lá e não tinha emprego, eu estava estudando e eu estava investindo, então estava tudo bem eu estar lá, só que as pessoas estavam sofrendo na Califórnia, assim, elas estavam perdendo casas, perdendo renda, e então nesse momento ali eu vi a crise, o ápice da crise, né? No final de 2008, início de 2009, a crise da bolha americana, do swap, né? Das ações que eles venderam, né? Do swap que eles fizeram, né? De misturar coisa boa com coisa ruim em ações, em private equity. E aí as casas não valiam nada, né? Tipo, passou o valor das casas estava inflado, era uma bolha, assim, né? E, enfim, estoura essa bolha, eu tô lá, daí não tem emprego. Ou seja, eu estudei esse tempo todo e eu falava assim, cara, talvez... Então, beleza, agora vamos voltar pro Brasil, né? E aí eu gasto mais do que eu estava esperando lá na Califórnia. Porque o fato era que o dólar, eu entrei a 1,70, saía quase 3, assim. Que é muito parecido do que está acontecendo agora, né? A gente estava com o dólar a 4 e pouco, agora já está em 5,70, vai chegar, sei lá onde, qual que é o patamar, alguns especialistas aí dizem até 7, né? Então, uma crise muito similar, assim, e aí eu tinha que voltar, porque eu já tinha gastado o dinheiro que eu tinha, já estava em tempo emprestado, né? Já estava tendo que pedir mais dinheiro para o meu pai, porque eu já tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha. E aí volto então para o Brasil, vou trabalhar no Grupo Boticário. Trabalho primeiro numa empresa de sistemas. Essa empresa de sistemas fornece sistemas para o Grupo Boticário e a gente faz um trabalho legal, ganha uma visibilidade. A Hannah, que já trabalhava no Grupo Boticário, me indica e eu vou começar um trabalho no Grupo Boticário de branding, marca, né? Então eu fui lá como gestor de patrocínios, assim, para gerir patrocínios, eu cuidava do planejamento estratégico da marca, o Boticário, e dentro desse planejamento de marca, essa mudança de marca, né? Então eu participei bem dessa fase, né? De mudança da marca, o Grupo Boticário, então foi uma coisa bem rica junto com a Future Brand nos Estados Unidos, então era essa interface, planejamento de comunicação da marca, mudar as lojas, mudar a logo. E assim, daí eu de novo no ambiente corporativo, sendo o Ciro pastor ou o Ciro evangelista ali naquele meio. E durante esse tempo, a igreja que eu estava, Presbiteriana Independente, então, que eu fui para os Estados Unidos, passei lá esse ano, quando voltei eu ainda estava nessa igreja. Então a Hannah, eu tinha noivado com ela nesse período. Então 2009 foi quando eu noivei com a Hannah, e aí eu noivei, fui para os Estados Unidos, noivo, fiquei um ano, voltei para a gente casar, que a gente casou em 2010, em outubro de 2010. E aí eu então volto para a igreja, a célula dos meus pais estava crescendo muito, e aí já não cabia as pessoas na minha casa, e aí eu falei assim, vocês têm que abrir uma congregação, e aí a gente foi destacado como família para abrir uma congregação aqui no Xaxim, assim, uma congregação da Igreja Presbiteriana Independente, que aquela era a primeira, então essa viria a ser a 7ª Igreja Presbiteriana Independente em Curitiba. E aí, então, por um tempo também, daí eu vou lá fundar a igreja. E assim, sempre engraçado esse caminho, né, de fundação de igreja. Sempre tá, de certa forma, fundando uma igreja. Assim. E aí, não é coincidência, né? Acho que Deus tem uma coisa pra mim aí,
em fundar a igreja, assim, porque eu já tive lá na Shalom, daí tive aqui na Presbiteriana. E só que, de novo, estava na congregação, só que agora eu estava na religião de um outro lado. Eu estava num lado da religião em que a religião era muito... O presbiteriano, ele é assim, ó. Ele pensa assim, cara, já está todo mundo salvo. Quem está salvo vai entrar aqui. A gente não precisa fazer força. Por causa que eles creem na predestinação. As pessoas são predestinadas, assim, né? E aí, ok, aprendi um pouco com isso, nesse sentido que às vezes a gente entra numa gincana e acha de uma gincana que Deus está perdendo, né? Então, o Carl gosta de falar isso, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente entra numa gincana que Deus já ganhou. A gente já ganhou. Então, a gente entra, parece que a gente entrou numa gincana e a gente tem que se esforçar para ajudar Deus, porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Então, os presbiterianos, eles acreditam certo, assim, eles acreditam certo que, a gente já ganhou. Não precisa ficar se esforçando, tentando ajudar Deus a ganhar alguma coisa que já está ganha. Deus já resolveu a parada. Então, o problema é que eles acreditam que só um pedaço. Deus não ganhou tudo. É isso, ele ganhou só alguns, assim, isso, Deus não ganhou tudo, assim, eles não acreditam na obra completa. E aí, nessa época eu estava numa crise, assim, também, por causa eu falava, tem alguma coisa errada, de novo, só que eu não sabia dizer o quê, porque eu não fui estudar teologia, só tinha esse discernimento, uma coisa comigo, que dizia assim, tem alguma coisa que ainda não fecha. E aí, apesar de ser um estudioso, eu não sabia, eu não conseguia decifrar sozinho, assim. E aí a Hannah começou no meu ouvido, Ciro, nós temos que ir lá visitar teu amigo Cal. E isso aí, o Cal estava distante já faz um tempo, assim, né? Acho que a gente tomou caminhos diferentes. Quase uma década. Tomamos caminhos. E aí no meu aniversário, novembro de 2014, mais ou menos, isso, 14, o Cal vai no meu aniversário lá no Grupo Boticário, a gente fez lá uma festa, enfim, o Cal vai lá, e aí a Hannah fala, Ciro, a gente tinha que ir lá na igreja no cinema. Eu falei, não, eu conheço o Cal, ele é meu amigo, é mais uma igreja, é mais um ministério, assim, eu já cansei, Hannah, assim, ó, eu acho que a gente não foi feito para se encaixar. Eu acho que a gente é uma peça meio grande, a gente não encaixa, a gente não vai encaixar, e eu não quero perder o amigo com as minhas ideias, assim, tipo, achar, porque quando você começa a falar que você não concorda com algumas coisas, as pessoas vão te colocar, não, então peraí, você vai te tirando, você vai perdendo espaço, né? Porque vira uma ditadura de pensamento, né? Você não pode pensar por você tem que pensar como a gente pensa. Se você não pensa como a gente pensa, então o teu lugar não é aqui. Então nessa época, eu justo tinha saído da presbiteriana, então fui à comunidade Alcance, e aí estava acontecendo exatamente isso comigo lá, assim, eu comecei a emitir meu pensamento e começou a dar ruim. E aí eu falei, cara, beleza, então não é... Fato é que a gente crê diferente, e se eu creio diferente, não adianta eu querer fazer que as pessoas mudem, assim, eu acho que o centro da mudança está aqui, nós temos que mudar alguma coisa. Então, e aí naquela época, a gente estava discutindo no carro, assim, estava voltando de casa do trabalho, então, porque eu e a Hannah nessa época trabalhávamos juntos, ela era compradora internacional no Grupo Boticário, eu gerente de marca. Eu estava voltando no carro junto para casa, e a gente estava discutindo, assim, sobre essa coisa, assim, né? Eu falava, Hannah, eu acho que a gente é essa igreja, a gente crê certo, só que a gente não encaixa, esquece a igreja, vamos assumir para o mundo que a gente é ateu na característica deles, porque a gente não vai à igreja. Nós não vamos lá na igreja, nós vamos viver aquilo que a gente crê, eu e você, e a família, e as pessoas que estiverem perto de nós, e beleza, vamos ser a comunidade dos que creem. E aí a Hannah, não, e assim, meio disruptivo. E aí, não, vamos lá. Daí um dia eu pego o Gus, a Hannah, vamos até a igreja. Então, 2014 foi quando o Gus nasceu. Ele era pequenininho. E eu chego na igreja, no cinema, tá lá o Cal. Naquele dia, não sei se ele tá aí, mas o Emer estava pregando uma palavra sobre limitless. E aí, outro ponto de inflexão na minha vida. O Emer pregando essa palavra, falando sobre sem limites, assim, e a palavra exatamente falava sobre essa questão de que às vezes a gente está nos limitando, né? Limitando baseado naquilo que a gente crê, naquilo que a gente acredita. Talvez a gente se limita porque a gente não chegou
a fazer a pergunta certa. Porque a gente está sempre se perguntando, por que Deus, por que aquilo, por que aquele outro? A gente não se faz a pergunta que Paulo fez, assertiva, que a pergunta é quem. Então, você está um relacionamento de mudar toda a sua vida. E eu acho que esse é o momento ali. Eu não estava fazendo essa pergunta, assim, quem? Eu estava fazendo por quê, enfim. Mas naquele dia eu entendi o quem. Assim, eu entendi que aquela comunidade, que o que nós estamos que o que a Igreja no Cinema estava fazendo era o que eu queria fazer com a marca. Só que o Carl tinha achado um caminho mais excelente de fazer o que eu queria fazer dentro dos shopping centers desse país, que é o maior templo de consumo, em que a gente não estava vendendo nada. Nós estávamos simplesmente propagando a mensagem. Eu olhei para aquilo ali e a gente então não tem templo, a gente aquele som Dolby Digital não é nosso, o projetor não é nosso, as cadeiras não é nosso, nada é nosso. Nós estamos trabalhando com leverage assets. Então eu ensino isso em metodologias ágeis, mas a gente está trabalhando com ativos alavancados. Nada daquilo é nosso. Como o celular não é do Uber, o carro não é do Uber, a gasolina não é do Uber, nada é do Uber. Ele só tem a plataforma. E a gente tinha o mesmo conceito disruptivo. Eu olhei para aquela igreja e eu vi o que o Uber é nos dias de hoje. Eu vi o que a Airbnb é nos dias de hoje. Uma igreja completamente disruptiva. Uma igreja que não está apegada às coisas. Eu não preciso esfolar as pessoas para manter aquelas coisas. Eu só uso. Então, tudo que é commodity, eu pago pelo uso e não pela propriedade. Eu falei, isso aqui vai mudar a forma com que as pessoas congregam. Isso aqui vai mudar a forma com que as pessoas vivem igreja. Isso aqui é escrever nos céus do país necessário nascer de novo. Porque eu vejo a gente abrindo lojas da igreja no cinema, em que as pessoas vão entrar na loja não para comprar nada. Vai ter produtos da igreja no cinema, vai ter camiseta, vai ter chaveiro, brinde, enfim. Mas não é para vender que a gente está ali. A gente está ali para que 24 horas por dia, maneira de dizer, né? Ou seja, das 10 da manhã às 10 da noite, 7 dias na semana, quem passar na frente daquela loja vai ser impelido a entrar na loja e escutar uma palavra e ser transformado, não por aquilo que ela comprou e não porque a gente está ali para pagar alguma coisa, para fazer ela comprar alguma coisa, mas porque a gente quer dizer para ela, você precisa nascer de novo. E eu enxerguei isso assim, ó. Viva sem limite. Quando eu participei, e aí Deus me chamou para o ministério. Naquele momento, Deus me chama assim, Ciro, é isso aqui, ó. É isso que você tem que fazer. É só uma convicção, uma certeza. Assim, você tem que fazer isso, você tem que espalhar isso aqui, ó. Você tem que ser uma igreja em cartaz. Você tem que se tornar uma igreja em cartaz. E aí, daquele tempo, então, o modelo, tá? Então, não que a gente veio o que a gente acabou modificando ao longo do tempo, é culpa nossa mesmo. A gente errou e tá tudo certo. Nós vamos errar até a gente chegar lá, mas nós vamos chegar. Deus me chama ali e fala assim, Ciro, é isso aqui. Esse aqui é a igreja dos próximos séculos. Essa igreja que ela não tem coisas, ela tem pessoas. Ela é feita de gente e não de prédios, e não de bancos, e não de liturgia. Uma igreja feita de pessoas, uma igreja simples. Então, simples no conceito, assim, tá? É muito complexo aquilo que a gente faz, mas é simples, assim, né? Na maneira de se falar. E aí Deus me chama para esse ministério, eu olho para frente e falo assim, cara, é isso que a gente tem que fazer. E aí, de lá, então, 2014, então eu sou rookie na igreja no cinema aí, eu sou calouro, esses caras são veteranos, o que eles estão fazendo, eles enxergaram uma coisa que eu vinha enxergar só em 2014, mas Deus deu uma visão pro Cal lá antes, e eu falei, cara, essa visão vai efetivamente mudar o nosso país. Vai mudar a forma com que a gente vive igreja nesse país. E talvez a gente não falou as coisas como a gente deveria falar da maneira certa. Talvez a gente não se posicionou da maneira exata que a gente deveria, no momento que a gente deveria. Mas está tudo bem. A gente é jovem. A gente entenda que de 90 anos de vida, essa fase que a gente viveu não é nada. Ela nos próximos 90 anos, porque eu e você aí que está me assistindo, Cal, nós vamos passar dos 100 anos de idade. Então, se você tem 30 anos hoje, 35, você vai chegar a 120. Então, pensa assim,
são 90 anos à frente. O que você vai fazer com os próximos 90 anos? Não é a respeito dos 30 que passaram, é a respeito dos próximos 90. E tá tudo bem errar agora no início, porque é assim que a criança aprende. Ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até que a gente vai aprender. Ok, a gente pode aprender mais rápido? Pode. Mas eu acho que Deus tem um caminho para nos formar, assim. A gente está num processo de formação. Essa dificuldade que nós, como igreja, vemos passando, que cada um de nós vem passando ao longo desse tempo, nos forma para um ministério, cara. Nos forma, a dificuldade nos faz antifrágeis. E aqui eu não quero dizer resiliente, porque por muito tempo eu fui resiliente, assim. Resiliente é aquele cara que dobra e não quebra, tipo um balão, ele infla e desinfla. Mas com o tempo, esse cara resiliente, ele vai ficando fixo. Ele vai tendo fixidez. Fixidez é assim, de tanto você fazer assim, aos poucos você vai perdendo a flexibilidade. Conforme você vai envelhecendo, por mais resiliente que você seja, chega um momento que você quebra. O desafio é a gente ser antifrágil. E aí, essa questão da gente ter um músculo exercitado. Quanto mais estresse o músculo ganha, e o Cal é preparador físico, ele pode dizer melhor, é o estresse no músculo que torna ele mais forte. Então, essa dificuldade que nós estamos passando, a dificuldade que vocês estão passando, a dificuldade que nós estamos vivendo hoje, vai nos fazer mais fortes. É esse músculo. Nós somos como um músculo, não como um bambu ou como um balão que infla e desinfla. Nós somos como um músculo. Deus nos fez humanos. Por isso que eu acho que aquilo que Deus quer para nós está expresso na nossa humanidade. Então, é a questão da gente abraçar essa humanidade e dizer assim, puxa, muito daquilo que Deus quer me revelar está expresso em mim já. Ele já escreveu em mim aquilo que Ele está esperando. Ele está esperando que a gente se exercite nessa dificuldade e saia mais forte. Por quê? Por que levou 40 anos para Moisés sair do deserto? Por que levou 30 anos para eu encontrar o Cal de novo? Ou 10 anos para a gente voltar? É porque Deus tem que formar o homem. Deus tem que formar a mulher. Deus tem que formar eu e você. Então, não é a respeito do quanto tempo vai levar para fazer, é quanto tempo vai levar para te formar. É quanto tempo vai levar para me formar, para eu cair em mim, né? Então, assim, porque essa quarentena, para mim, tem falado muito sobre ministério. Que ela confrontou algumas verdades que eu só tinha feísmo. Sabe aquela convicção positiva sobre as coisas? E aí, aqui, eu agradeço a vida do Cal e dos guerreiros que tomaram a frente nessa quarentena. Para continuar fazendo igreja. Por quê? Porque eu fui confrontado durante a quarentena sobre ministério, no sentido, Ciro, o que é ministério para você de verdade? Assim, Deus me tocou profundamente no sentido de eu entender coisas que às vezes a gente está acreditando só por positivismo. E a gente se acostuma com esse positivismo interno, só que é só quando você vai... É que nem você fala assim, não, deixa comigo que eu levanto. E aí quando você vai lá pegar a caixa, você vai pegar o peso, você descobre que você não levanta, porque você só estava positivo. Você não tinha fibra de verdade para levantar o peso. E aí, eu acho que essa quarentena vai nos trazer para casa, para esse lugar de aprender melhor quem nós somos, e aí vai colocar os pingos nos is, assim, dos ministérios. Então, Deus, nessa quarentena, vem colocando pingos nos is nos meus ministérios, no meu ministério. E eu sei que no ministério de muitos, assim, para que a gente creia certo, para que a gente saiba exatamente no que a gente está crendo. E aí, a metáfora que Deus me deu, ainda compartilhava com eles ontem, é tipo aquela metáfora do Boeing, quando você está dentro do Boeing e a aeromoça fala assim, se você estiver acompanhado de crianças, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão do teto. Se você estiver acompanhado de uma criança, põe a máscara primeiro em você e depois nela. Por que eles falam isso? Eles falam isso porque se você for querer ajudar a criança antes de se ajudar, o que vai acontecer é que você vai morrer e a criança não vai poder te ajudar. E aí eu estava propenso a fazer algumas coisas e aí Deus falou assim, não, é um momento de você pôr máscara, você está crendo errado algumas coisas. E eu quero revelar isso para você, você precisa de uma quarentena, você precisa colocar uma máscara primeiro em você, para daí colocar nas crianças. E assim, eu posso dizer para vocês que tem muitas coisas na minha vida que Deus alinhou, no sentido de que a gente vai esquecendo, são coisas que vão ganhando teia de aranha no nosso coração. Que a gente
não está pensando todos os dias que você precisa de um estresse, precisa de um ponto de inflexão para você saber o que você crê a respeito de cura. Porque a gente crê que Deus cura, não cura? Mas por que a gente para com o culto de cura? Ciro, por que você não vai fazer o culto de cura? E aí isso vem para mim e fala assim, cara, eu acho que eu não estou crendo certo. Porque eu estou num lugar de positivismo, de dizer que Deus cura, mas na prática, quando vai lá levantar o peso, daí você não quer se expor. E aí Deus tratando isso no meu coração, tratando sobre em quem eu tenho crido. Quem é esse Deus que você crê? E aí, então, a quarentena tem servido nesse tempo para alinhar o ministério, porque não adianta eu sair falando para vocês coisas de que, assim, eu acho. Eu acho que não é isso que a gente espera de um líder nesse momento. A gente não precisa de pessoas falando o que elas acham. A gente tem que saber de coisas que Deus acha. Porque não é a respeito de quão bom pregador a gente é, de quantos seguidores a gente tem, é a respeito de quão bom Cristo a gente serve. A gente tem que voltar a esse lugar, né? Do Cristo. A gente tem que conhecer Ele melhor. Eu acho que esse tempo de quarentena é um tempo forçado de meditação. Que muitas vezes a gente, nessa correria, a gente esqueceu de fazer a devocional, cara. De se fortalecer dia a dia, a gente vai crendo, a gente vai achando que tá tudo bem. Daí a gente já não ora mais, a gente já não faz devocional mais, a gente não senta em família, a gente passa a viver uma vida no automático, assim, tá tipo, não, isso aqui é normal. E você tá vivendo um normal que não é normal. Entenda? Que nós estamos vivendo um normal, o normal que nós estávamos vivendo antes da quarentena não é normal, gente. Não é normal trabalhar 12, 16 horas por dia. Não é normal a gente ir para a igreja e aí a igreja parece uma balada, né? Igualzinho, né? Teve uns ministros uma vez, da onde que é? Da Lagoinha, como é que é o nome deles? Eram mentes criativas. Mentes criativas. Isso, eles vieram lá e daí um cara, ganhou a noite, assim, ó. Porque ele falou que a igreja tá bem parecida com um lugar igual a balada. Porque a gente celebra o individualismo em meio à coletividade. Tipo, a gente baixa a luz, ninguém consegue se escutar, aumenta o som, gritando, aumenta o som, e aí tá todo mundo sozinho no meio da multidão. É tipo, é muita gente junta, todo mundo separado. É tipo na balada, você não consegue conversar com ninguém na balada, você tá esbarrando em um monte de gente, mas você não conversa com ninguém. Não se relaciona. Ela entrou nesse lugar. Isso não é normal. A gente tem que olhar para isso e saber. Não é a respeito da igreja ser preta, gente. Não estou falando sobre a luz, não estou falando sobre ser legal, sobre o ambiente ser cool. Não é, eu acredito nisso. Acredito que tem que ser agradável. O lugar que a gente vai tem que ser agradável. Tá tudo bem baixar a luz, tá tudo bem aumentar o som. Só que não é isso que é a igreja. Não é normal. Então nós estamos andando no ministério para um novo normal. Nos últimos 6 meses que eu estava aqui, o Carl estava no ano sabático dele, Deus falava comigo assim, falava, Ciro, relaxa. Não é a respeito de você fazer as coisas. Vocês sempre falaram isso. Não é o que você faz, é o que você é. Agora você só tem que ser comunidade, você tem que ser igreja. E aí, para nós, a quarentena como igreja foi simples, porque a gente já vivia em quarentena. A gente já vivia esse novo normal antes da gente retomar as atividades no cinema. Para nós, Deus já estava preparando uma comunidade para viver o que nós estamos vivendo hoje. A gente já estava exercitado na dificuldade. Porque se a gente não tivesse exercitado na dificuldade, a gente teria criado pessoas frágeis para esse momento. E aí quando eu olho para a Rayana, para o Léo, para a Pamela, para o Patrick, para o Marques, para a Jéssica, para o Will, para a Stephanie, para o Flávio, para Juliana, Deus preparou essas pessoas para esse tempo, porque eles foram exercitados na dificuldade. Então, na dificuldade que eles passaram, era a dificuldade de, a gente não tem recursos, a gente não tem o dinheiro, a gente não tem o líder que a gente imaginava que a gente ia ter. Mas nós somos quem a gente estava esperando. Então, não era a respeito daquilo que o Ciro queria fazer, mas era a respeito de quem nós somos como igreja, de quem eu sou por ministério. E aí Deus restaurou o ministério
nosso, não só meu, mas de todo esse time num momento de dificuldade. E a gente chegou aqui e agora a gente está na house, né? Agora nós estamos fazendo live na house como a gente estaria fazendo culto normalmente no domingo. Só que Deus nos preparou para esse momento. E assim, eu acho que então não é a respeito de mim, não é a respeito daquilo que a gente crê pra gente, mas a gente faz parte de um esquema maior das coisas. E aí, às vezes a gente está querendo andar em positivismo e a gente tem que andar em cima de uma palavra. E aí, no mês passado, eu falava com o Cal, Cal, você está andando em cima de uma palavra, eu preciso de uma palavra, senão eu não consigo andar por positivismo, porque eu acho que é legal, porque, não, é legal o que você está falando, porque muitas vezes as pessoas estão andando em cima da palavra do outro. E aí dá ruim. Dá ruim. Dá ruim porque se eu não creio, se aquilo não calou fundo para mim, não é o Cal que vai me convencer, é o Espírito que convence. Então, o Espírito precisa te convencer, mas às vezes para ele convencer ele tem que mudar algumas coisas mais profundamente para fazer acontecer. Então, em vida de ministério, eu vejo assim, já passei por várias intempéries e Deus está me preparando, Deus está movendo esse músculo, porque toda vez eu sou levado a fundar uma comunidade. Assim, nos últimos 6 meses eu estava lá de novo. Eu falava assim, Deus, e aí essa luta comigo. Mas não é isso que eu quero para mim, Deus. Não é isso que eu te pedi, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer a igreja no cinema, eu quero fazer exponencial, E aí Deus me trazendo de volta para um lugar, Ciro, não aconteceu por acaso você fundar Shalom, você ser convocado para fundar a congregação de Curitiba, de você estar no momento aqui, o mais improvável, para suceder o Cal por 6 meses. Eu tenho uma coisa para você, só que você está fugindo de um aprendizado. De um processo. Isso. E aí, exato. E aí o processo ele simplesmente volta. Ciro, a gente tá com 15 segundos aqui, vai cair a live. Eu vou desligar a live e a gente volta de novo para você continuar aí. Tá? A live vai cair agora. Quando dá 1 hora, ela desliga.